Bora falar sobre o paradigma religioso? E aí galera, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, agora eu tô bom de novo. Eu fiquei um tempo aí sem postar vídeo porque eu tava doente, tava me cuidando, descansando e tal, e agora eu tô bem. Então, bora começar nossas atividades novamente, né? E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o paradigma religioso. Lembrando que a gente tá nessa série analisando as 4 principais formas de se relacionar com o transcendente, com o aspecto espiritual da vida. A gente já falou do naturalismo filosófico e agora a gente está falando sobre o paradigma religioso. E que considerações a gente pode fazer a respeito dele. Então, vamos nessa. Bom, lembrando do que eu já falei no primeiro vídeo, onde eu dou uma visão geral das 4 formas com que a gente se relaciona com o espiritual, com o transcendente, o paradigma religioso é aquele onde a relação com o transcendente, a relação com o espiritual, ela é baseada em uma tradição religiosa, ok? Então, para a gente entender bem do que se trata o paradigma religioso, a gente precisa entender o que são tradições religiosas, o que é uma tradição religiosa, certo? E se a gente começa a analisar a história da humanidade e todo o desenvolvimento das religiões, e a gente estuda as religiões, a gente vai perceber, primeiramente, que o ser humano ele é extremamente religioso. Para começar, é um ser extremamente religioso. Desde as primeiras civilizações que a gente tem notícia, você vê a religião presente ali. Então, desde o início, você percebe que o ser humano ele tem essa necessidade, esse impulso, essa percepção de que existe algo além. Existe algo que transcende, que o transcende, ok? E a gente já viu na série do naturalismo filosófico que, na grande maioria das vezes, o que faz você negar a existência ou a possibilidade da existência do transcendente é um trauma, é uma má experiência, seja na sua vida ou seja os traumas históricos que a humanidade tem com a religião e os péssimos acontecidos e eventos que a gente pode ver na história. Mas, naturalmente, o ser humano tem esse impulso, tem essa necessidade, tem essa percepção de que existe algo além de si mesmo. E uma vez que o ser humano ele percebe isso, ele começa a tomar alguns elementos culturais ou alguns elementos do ambiente que o cerca e começa a atribuir valor divino, valor transcendental a esses elementos culturais, para satisfazer essa necessidade de se relacionar com algo que é transcendente. Entende? Dando alguns exemplos aqui para ficar mais claro. Se você olha para as religiões primitivas, você vai ver que o ser humano olhava para a natureza e via que a natureza, as forças naturais e alguns elementos da natureza simplesmente estavam fora do controle do ser humano. Então você vê o sol, você vê a lua, você vê a estrela e você vê que você não consegue controlar eles. Você vê o terremoto, as tempestades, a chuva, as plantações, enfim. Você vê que esses elementos da natureza não dependem do ser humano, portanto eles estão além e, portanto, essa humanidade ela começa a atribuir valor divino aos elementos naturais. E por isso, nas antigas mitologias, nas religiões primitivas, você vai ver que as divindades ou são as forças da natureza ou estão diretamente relacionadas com as forças da natureza. Quando as religiões amadurecem um pouco mais, além dos elementos naturais, você vai ver que também o ser humano começa a tomar elementos culturais, elementos sociais, da dinâmica social e atribuir esses valores divinos, esses valores transcendentais. E o problema aqui é que quando você atribui valor transcendental ou valor divino a um elemento cultural,
você começa a considerar esse elemento cultural como verdade absoluta. E uma vez que você o considera como verdade absoluta, você assume que este elemento cultural deve ser aplicado universalmente. E essa é a semente da colonização, essa é a semente do imperialismo. E só a nível de exemplo, eu menciono aqui o cristianismo da época das grandes navegações, a Igreja Católica Apostólica Romana, na época das grandes navegações, em que ela considerava estar fazendo evangelização. Mas evangelização é o compartilhamento dos princípios do evangelho. O que a igreja estava de fato fazendo era a imposição da sua própria cultura sobre outras culturas, ou seja, imposição de elementos culturais. Ao invés de compartilhar princípios do evangelho com as outras culturas, ela impõe a sua própria cultura, seu próprio estilo de se vestir, suas próprias músicas, sua própria dinâmica social sobre as outras culturas. Por quê? Porque ela estava dentro do paradigma religioso, que é onde o seu relacionamento com o transcendente é baseado na sua tradição religiosa, que em outras palavras é baseado em um produto da sua própria cultura. Porque a tradição religiosa, trocada em miúdos, é um produto da cultura onde o indivíduo ele está inserido, onde a religião ela está inserida. E aqui existe o ponto extremamente problemático no paradigma religioso, que ele pretende ser o relacionamento com o transcendente. Porém, no paradigma religioso, o transcendente não passa de um produto, uma construção da própria cultura. E como não existe cultura mais verdadeira do que outra, porque cultura é simplesmente a expressão de um grupo de pessoas em um determinado ambiente, então acaba que não existe uma tradição religiosa mais verdadeira do que outra. E como você está percebendo, a gente mergulha no relativismo aqui. Porém, a gente vai explorar mais esse tema no próximo vídeo. Então, não perca o próximo vídeo, não perca essa série, porque ela é muito, muito legal. Ainda tem muita coisa para ser falado, certo? Então, não perca. E eu te vejo no próximo vídeo. Falou!